Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta para a gente seguir agora com a peça dos embargos de declaração. Bem tranquilo. Como eu disse, eu não aposto nessa peça para a próxima prova, mas por via das dúvidas é bom você dar uma olhada, você conhecer. E se na pior das hipóteses não te servir para nada para esse exame, você tem ela aí de modelo para quando você for muito em breve, né, começar a advogar. Beleza? Então dá uma olhada aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, lembrar que eu tenho que dirigir ela ao órgão que prolatou a decisão omissa, obscura, contraditória ou com erro material. E aqui eu trago os vários exemplos, tá? Se é um juiz de uma vara da Justiça Estadual, primeiro grau, tá aí, ó, tá? Da vara da comarca, tá? Eu deixei aqui sem nada porque eu não sei qual é a vara, mas o enunciado vai dizer para você. Mesma coisa se fosse lá um relator no tribunal, ó, relator, 3 pontinhos, se for uma decisão monocrática. Se for um acórdão, aí endereço para a Câmara. Lembrar que em Tribunal de Justiça você tem Câmara, né? O órgão é a Câmara. Se for Justiça Federal, tá? Mesma coisa, mesma lógica, ó. Na Justiça Federal, o órgão colegiado se chama turma, tá? É claro que às vezes o enunciado pode dizer que foi uma decisão, por exemplo, sei lá, do órgão especial de um tribunal. Aí você vai endereçar para o órgão especial, mas é muito raro disso acontecer, tá? Fez os endereçamentos, não pode esquecer de que isso é feito dentro dos autos, então você tem que indicar o número dos autos, beleza? Qualificaçãozinha completa. Professor, eu vejo muito na prática as pessoas qualificando assim, ó, já qualificado nos autos em epígrafe. Tá errado isso? Não tá errado. Mas na tua prova sempre qualifica. Por quê? Porque você não tem autos ali. Então, qualifica. Para qualificar, 319 inciso 2 você vai usar. Até rima, né? Aí vem, tá? E aí aqui é importante, ó. Tendo em vista a existência de, e aí eu coloco, ó, indique qual vício existe, tá? Sempre que você fizer os embargos de declaração, você precisa indicar qual é o vício. Ah, porque tem uma omissão. Professor, e se tiver mais de uma omissão? Tendo em vista as omissões. Professor, se tiver omissão, contradição e obscuridade. Tendo em vista a existência de omissão, contradição e obscuridade. Você vai indicar quais vícios existem, tá? Todo recurso, eu já disse para você, eu já orientei, de você fazer um tópico sobre tempestividade. Faça aqui também, lembrando que nos embargos o prazo é só de 5 dias, tá? Aí aqui, ó, no item 2, eu coloquei da omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão. Aqui você faria como? Você faria, por exemplo, sei lá, 2 da omissão. Ah, e se tivesse uma contradição? 3 da contradição. Se tivesse 2 omissões, poderia fazer 2 das omissões, 2.1, da omissão em relação a tal ponto. E explica, beleza? Agora, esse tópico aqui ó, é bem importante para a prova, tá? Caso apareça, é muito provável que ele fale em efeitos infringentes. Lembrar dos efeitos infringentes são aqueles efeitos modificativos. Nunca é a finalidade do recurso, mas como consequência do provimento do recurso, você pode ter alteração da decisão judicial. E se você tem alteração da decisão judicial, você tem o efeito infringente ou efeito modificativo. Olha o que eu coloquei ali, ó. Se o enunciado indicar que o provimento dos embargos pode ensejar a modificação da decisão, ou seja, o efeito infringente, faça um tópico explicando esta possibilidade. Então você vai dizer, olha, requer seja sanada a omissão e a omissão consistiu na análise de uma prova. E se essa prova for analisada, pode ser que o juiz chegue a uma conclusão diversa da que chegou, ou seja, pode ser que seja atribuído efeitos infringentes. Beleza? Fechou? Fechamento. Pedido, requerimento, conclusão. Requer-se o conhecimento do recurso, uma vez cabível e tempestivo. A intimação para contrarrazões, ó, você somente fará esse pedido no caso de possuir efeitos infringentes. E o acolhimento ou o provimento, você escolhe, para o fim de sanar a omissão, analisando a prova tal, para o fim de esclarecer a contradição, já que em dado momento foi dito X e em segundo momento dito Y, ou seja, deixa claro o que você quer. Professor, eu não preciso pedir o efeito interruptivo? Não. O efeito interruptivo dos embargos de declaração é automático, tá? Uma vez que você apresentou ele dentro do prazo, ele acabou de interromper o prazo
para outros recursos. E lembro a você, não se esqueça disso. Essa interrupção, ela serve para todos os outros recursos, né, naquela sequência. Então, da sentença cabe apelação. O prazo da apelação está interrompido. E não só para quem apresentou os embargos, para a parte embargante e também para a parte embargada. Beleza? Tranquilo? É isso, eu falei para você que era uma aula bem curtinha, né? Bem curtinha, um pouquinho menos aí de 6 minutos. Por quê? Porque é uma peça que nunca caiu, não acredito que vai cair, mas sabe aquela coisa? Vai que cai. Então acho que vale a pena você dedicar aí um pouquinho menos de 6 minutos. É aquele tempo ali que você ia parar de estudar, assistiu a aula, matou, conheceu e na pior das hipóteses tem um modelo aí para quando você começar a advogar. Beleza? Não esquecer ali, claro, né, do fechamento e sempre que for recurso, se ligar na questão do prazo. Maravilha? É isso então, um grande abraço, bons estudos e até mais.